Você já parou para pensar como que o inglês pode transformar a sua vida? Bom, no meu caso, ele me abriu muitas oportunidades, fosse na minha parte profissional ou até mesmo no meu lado pessoal, porque eu sou uma pessoa que ama viajar, conhecer culturas novas, então o inglês ele me auxilia muito em todas as áreas da minha vida. E é por isso que hoje eu vim aqui contar um pouquinho das minhas experiências para vocês de como que eu aprendi inglês. Desde muito cedo, os meus pais sempre me incentivaram muito a aprender o idioma. Mas eu confesso que eu não curtia muito não, era mais uma obrigação do que qualquer outra coisa. Até que eu comecei a ficar mais velha e comecei a querer estudar fora. Aí as coisas mudam, né? Porque quando o interesse é seu, você se dedica. E aí eu parei de enxergar o inglês como uma língua, uma obrigação, algo que eu tinha que fazer porque meus pais queriam que eu fizesse. E passei a enxergar ele como uma oportunidade de crescimento profissional e pessoal. Até porque, para eu morar fora, o mínimo que eu tinha que saber era me comunicar. E foi aí que eu comecei a me dedicar muito mais. Eu comecei a colocar como foco principal aprender inglês e sair do básico. Mas é lógico que como eu tinha um mínimo conhecimento do idioma, eu peguei algumas dicas que por anos eu ignorei e comecei a colocar em prática. Isso fez com que meu inglês evoluísse muito num curto período de tempo. A primeira coisa que eu fiz é basicamente a dica que eu dou para qualquer pessoa. Ela é muito óbvia, porque é só você trocar os filmes e séries que você assiste já em português por filmes e séries em inglês. É só trocar ali o idioma, não dá muita dor de cabeça não, viu? Eu confesso que eu ainda vejo muitos filmes em português por conta dos meus pais. Diferentemente de mim, eles nunca foram realmente atrás de aprender o idioma. Sempre me incentivaram, mas nunca fizeram. Então eu meio que quebrei com esse ciclo. Ou seja, eu me forço dentro da minha casa de, quando estou com eles, eu vejo os filmes em português, mas sozinha, a minha regra, já que eu quero aprender cada vez mais, é assistir esses filmes e séries em inglês. Porque querendo ou não, você acaba aprendendo algumas expressões diferentes e consegue ver como que os nativos realmente se comunicam. E a mesma coisa vale para vídeos do YouTube. Muitas vezes quando eu vou procurar conteúdos, eu pesquiso em inglês para poder ouvir como que eles falam e aí eu aprendo novos vocabulários. E não é fácil. No começo, na verdade, é bem insuportável. Mas eu sempre fui uma apaixonada por Disney e isso pra mim fez toda a diferença. Porque eu já sabia os filmes de trás pra frente, de frente pra trás. Então eu colocava, por exemplo, Cinderela, que é meu filme favorito, eu assistia ele em português pra lembrar da história. No dia seguinte, eu assistia em inglês com legenda em português. Depois de um tempo que eu fui meio que me adaptando ao idioma e conseguindo assistir aquele filme sem necessariamente precisar ler aquela legendinha, eu mudei a legenda para inglês. Então eu via o filme em inglês com legenda em inglês. Até que chegou um momento que a minha própria audição já estava tão acostumada com aquela conversação, com aquela história, que eu comecei a assistir 100% em inglês, sem legendas. E isso foi muito importante para o meu processo de aprendizagem. Não porque necessariamente, eu já sei a história, então pra mim tanto faz estou ouvindo ou não. Mas é porque eu fui me adaptando e pegando algumas expressões diferentes. Então quando eu fui assistir o segundo filme em inglês, já foi muito mais fácil do que o primeiro. Porque eu já tinha dado um passinho a mais do que antes, sabe? O importante é sempre você começar por pequenos passos. Não se cobre de aprender do dia pra noite, porque é humanamente impossível. Agora, se você fizer a sua parte todos os dias, no final de uma semana, tenho certeza que você vai conseguir um resultado muito mais elevado do que se você quiser dormir hoje e amanhã já acordar falando inglês. Mas não existe milagre, tá? Não adianta nada você assistir um filme sem prestar atenção nenhuma só pra dizer que tá assistindo. Se você não se dedicar semanalmente, dia após dia, seus resultados nunca vão chegar. Depende 100% de você. Isso te motiva ou te assusta? Outra coisa que me ajudou muito foi começar a falar inglês na frente do espelho comigo mesma. Eu fingia que estava gravando um vídeo, sabe? E aí ia explicando cada coisa que eu estava fazendo. Querendo ou não, isso fez com que eu me sentisse muito mais confiante e que a minha fluência melhorasse. Parece uma coisa simples, mas quando você começa a colocar isso no seu dia a dia, o seu pensamento muda. Porque o grande problema é, quando a gente começa a aprender a falar inglês, a gente pensa em português para depois falar inglês. Mas está totalmente o contrário, porque o inglês ele não tem a mesma gramática do português. Então a gente precisa mudar a forma de pensar. E outra coisa que me ajudou também muito nesse processo foi conversar com outras amigas que falavam muito o idioma, porque elas já tinham mais facilidade. Então eu falava, tá bom, eu quero começar a falar cada vez mais inglês. Treina comigo?
A gente se liga, manda mensagem, pessoalmente. Inclusive eu achava ótimo porque meus pais não entendiam muito, então eu fazia cada fofoca que vocês nem imaginam. Mas não se preocupa, se você não tem um amigo para ficar treinando o idioma, nós aqui da Be Confident temos uma plataforma que usa da inteligência artificial para te ajudar a treinar o inglês. E aí você pode ficar mandando áudio, conversando com a nossa plataforma para treinar o idioma a qualquer momento do seu dia. É até mais fácil. Agora eu quero ser a sua amiga que sabe inglês e que vai te ajudar no listening. Então eu vou dar algumas dicas em inglês e depois você me conta o que você entendeu aqui nos comentários. First one, the more you speak, the more confident you become. Second, listen to English music and try to understand the lyrics. And singing along can also make you understand even more the language. Third, set small goals for yourself. For example, learning a few words every day. Fourth, don't be afraid to make mistakes. Conseguiu pegar essas dicas? Me conta aqui nos comentários. Bom, no final das contas, eu particularmente acabei nem indo estudar fora, mas eu me dei conta que eu tava tão realizada que isso nem faria falta pra mim, sabe? Eu comecei a entender que o fato de aprender inglês não era só necessário caso eu realmente fosse mudar de país. Ele era importante para qualquer área da minha vida, porque ele iria abrir portas que, se eu não tivesse o inglês, seriam totalmente fechadas para mim, sabe? Fosse no meu lado mais profissional, como por exemplo, algumas vagas de emprego que só me apareceram porque eu tinha o inglês no mínimo ali como avançado, ou até mesmo porque no meu lado pessoal eu amo viajar e se eu não tivesse o inglês avançado seria bem complicado eu me comunicar nos países que não falam o português. Mas o grande ponto não é só você saber o idioma, é você fazer com que ele se torne parte da sua rotina. E aí automaticamente você consegue treinar ele dia após dia e não perder a fluência. Então para mim a chave de um bom aprendizado foi simplesmente, além de realmente aprender o idioma, foi continuar colocando ele em prática por meio de séries, filmes, livros, artigos, tudo aquilo que me trouxesse entretenimento, então automaticamente eu queria ver, eu queria ler, eu queria saber mais, só que em inglês. E só depois que eu realmente aprendi o idioma, que eu percebi a importância de continuar praticando dia após dia. Porque querendo ou não, quando você não pratica, você não cria fluência, ele não se torna tão natural para você. E é aí que entra a Be Confident, que é uma plataforma 100% online que te ensina inglês de uma forma muito mais rápida, fácil e acessível. Porque por meio de uma inteligência artificial, você consegue treinar o seu inglês tanto na gramática quanto na pronúncia, recebendo feedbacks em tempo real. E a melhor parte, primeiro, você pode treinar onde e quando você quiser. Segundo, as conversas são personalizáveis. Então você pode escolher o assunto do seu bate-papo. Seja sobre entretenimento, sobre sua profissão ou até mesmo sobre como que tá o mundo. Terceiro, as conversas também são ilimitadas. Então você pode treinar o seu inglês 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não tem mais desculpa para falar que não tem tempo para treinar inglês. E quarto, confesso que o melhor de todos, o preço é bem acessível. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o nosso teste gratuito para você conhecer de pertinho a nossa plataforma, então não perca essa oportunidade. Mas querendo ou não, o importante é você não desistir, porque mesmo que seja desafiador, se você se propor a chegar até o final, eu tenho certeza que os seus resultados vão ser gigantescos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se durante uma semana você estudar 30 minutinhos por dia de inglês, em um ano você vai ter estudado aproximadamente 120 horas. Tá vendo como pequenos passos fazem com que grandes resultados apareçam do dia para a noite? Mas agora me conta aqui, onde que você quer que o seu inglês esteja daqui a um ano? Porque querendo ou não, só depende de você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e, é claro, encaminhar para aquele seu amigo ou para sua amiga que estão precisando de um empurrãozinho, sabe? See you later!